Bem-vindos a mais um Conversa com o Cientista. Hoje vamos continuar falando sobre o cérebro humano, ou mais especificamente a relação entre o cérebro humano e a internet. Sim, a internet, essa coisa que você está usando agora para me ver, porque sem a internet você não me veria e seu dia seria um pouco mais triste. Ou muito mais feliz. Aí é com você. Em 2011, um escritor norte-americano chamado Nicholas Carr lançou um livro chamado Geração Superficial, ou Como a Internet está mudando o nosso cérebro. As ideias de Carr são baseadas no conceito de neuroplasticidade. Neuroplasticidade é a capacidade do cérebro humano e do cérebro em geral de se modificar para usar melhor aquilo que ele costumeiramente usa e não usar tão bem aquilo que ele não está mais acostumado a usar. Por exemplo, taxistas londrinos têm uma região cerebral responsável por modelagem 3D maior, mais desenvolvida do que pessoas normais, ou seja, pessoas de Londres que não são taxistas. Por quê? Porque taxistas londrinos precisam pegar alguém num ponto da cidade, levar a outro. Pressupõe-se que eles querem fazer isso pelo menor trajeto possível. Se fossem taxistas brasileiros, iriam querer fazer pelo trajeto mais longo possível, mas os londrinos são pessoas honradas e querem fazer pelo mais curto possível. Então eles têm que ter uma representação visual da cidade muito boa, eles têm que ter um mapa visual da cidade muito bom para fazer esse percurso. Por isso, a região do cérebro dele responsável por criar mapas tridimensionais é mais desenvolvida do que pessoas que não precisam usar isso. E quando o taxista se aposenta, essa região começa a diminuir porque não está sendo usada. Essa capacidade do cérebro não está sendo usada. Outro exemplo, pessoas que enxergam e por um acidente perdem a visão. A região do cérebro delas responsável pela visão começa a diminuir com o tempo porque elas não estão usando a visão por definição. Já as regiões do cérebro responsáveis pela audição e pelo tato começam a aumentar porque as pessoas começam a usar mais. O cérebro é esperto. O que ele não usa, ele aloca menos espaço para aquilo. E o que ele usa, ele começa a alocar mais espaço. Claro, ele vai usar mais, precisa desenvolver melhor. E qual é a ideia de Carr? Que o uso da internet está modificando o nosso cérebro via neuroplasticidade. As ideias de Carr são inspiradas pelo menos nas ideias de um filósofo canadense já falecido chamado Marshall McLuhan, não sei falar direito, que cunhou o seguinte termo, ficou muito famoso, que é o meio é a mensagem. O que McLuhan quis dizer com isso? Até a época dele, as pessoas davam muita importância à mensagem. A mensagem é o que? É a informação em si. McLuhan disse: temos que prestar também muita atenção no meio, porque é o meio que carrega a mensagem e é o meio que cunha a mensagem de certa forma. O meio é a mensagem. Vamos jogar isso na internet. Depois eu falo o que McLuhan pensava na época. Na internet. Qual é o nosso meio de comunicação hoje mais utilizado? É a internet. Como é que a pessoa se informa? Na internet, a maioria das pessoas. Facebook, Twitter, WhatsApp. Como é que a pessoa vê o Facebook? Correndo lá, né? Correndo. Viu o título? Opa, gostei, não gostei, compartilho, passei para o próximo título, recebi um e-mail, vou ver o e-mail rapidinho, opa, mensagem do WhatsApp, opa, um vídeo novo no YouTube, vou curtir, vou ver 5 segundos e vou curtir, opa, vou compartilhar. É isso que as pessoas estão se acostumando a fazer. Elas estão se acostumando a ser multitasking, polivalentes, fazer várias coisas ao mesmo tempo, mas estão perdendo a capacidade de se concentrar e ler um texto. Se você recebe um texto no Facebook, tem 2 linhas, você até lê. Meme é ótimo, meme a pessoa curte, a gente posta meme, a pessoa curte pra caramba. A gente quer curtida, posta meme, tiro e queda. Meme curto, mais fácil ainda. Meme só com imagem, então recebe curtida e compartilhamento que dá. Postamos um texto de 5 linhas, é terrível. 10 linhas, então ninguém lê.
Mais do que isso é jogar para Deus. Não é isso que você faz? É isso que a maioria das pessoas fazem. Então o nosso cérebro está se acostumando a isso. Ele vê um meme, curte, vê um texto longo, a capacidade do cérebro de ler textos longos e se concentrar está diminuindo. Por quê? Porque a gente não faz isso, a gente não usa, então ele não está dando bola. E a capacidade de ser polivalente está aumentando. Pessoa de mais idade às vezes chega no quarto do filho, do neto, do sobrinho e diz: meu filho, meu neto, como é que você consegue ver TV, estudar, ouvir música e ainda fazer o trabalho ao mesmo tempo? E ele diz: eu consigo, e talvez consiga mesmo, muito mais que aquela pessoa mais idosa que se acostumou a ler jornal. Por outro lado, o jovem não está tendo mais capacidade de sentar e ler um jornal. O cérebro dele não está mais acostumado a isso. A capacidade está pequena, ele não consegue. Se ele não treinar, ele não vai conseguir. E por isso que o meio é a mensagem. Carl diz, o nosso meio hoje é a internet. A internet está moldando como a gente está se comunicando. Basicamente é isso. A internet está moldando o nosso cérebro, está tornando as pessoas superficiais. Elas estão ficando boas em não compreender as coisas, em simplesmente passar, fazer várias coisas ao mesmo tempo. Elas são ótimas nisso, mas pensar não. Nada de pensar. Pensar tá ruim. E talvez seja por isso que estamos falando e pensando tanta besteira. Por exemplo, a Terra é redonda. Por isso que se chama o globo. Se a Terra fosse plana, isso aqui se chamaria o plano. Outra coisa, nazismo não é de esquerda. Nazismo é de direita. Você não acredita em mim? Pega, compra uma passagem para a Alemanha, procura uma rave neonazista, acha aqueles carecão tudo, chega para ele e diz: vocês são de esquerda, vocês não são de direita. Vai apanhar muito, muito mesmo. É a forma mais prática e pragmática de ver que nazismo é de direita. Então a ideia de Carl é essa. A ideia de McLuhan na época tinha a ver com o início dos desenvolvimentos da tecnologia. Ele estava mais preocupado com cinema, com rádio, que era lá da época dele, televisão, mais televisão e cinema, mais televisão que era da época dele. Antes, as pessoas liam o jornal e ouviam rádio. Década de 50, 60 começou a televisão. Ele estava preocupado que isso fosse afetar. Então, por isso que o meio é a mensagem. Ver televisão ia moldar o cérebro humano. A gente não conhecia a neuroplasticidade, mas ele achava que a forma que as pessoas se comunicavam via televisão ia mudar a mensagem, ia mudar a forma de compreensão. E Carl colocou isso na internet. A forma como nós nos comunicamos hoje está moldando o nosso cérebro. E estamos ficando um pouquinho menos inteligentes. Se isso é verdade ou não, cabe a você, talvez, decidir. Então, o que fazer? Temos que moldar nosso cérebro novamente para ele ter capacidade de ler, de sentar. Como é que a gente faz? Lendo livros, saindo um pouco da internet, das redes sociais, parando e nos concentrando. Então, tentem fazer isso um pouco, tentem dar um pouco de vazão a esse lado, ou viraremos uma geração realmente superficial. Bom, espero que tenham gostado. Comentem, por favor, compartilhem, se inscrevam no nosso canal e compartilhem no Facebook, no WhatsApp, no Twitter, esses lugares que eu estou mandando vocês saírem, ou falando que devem sair um pouco. Antes de sair, compartilhem o nosso canal. Obrigado e até a próxima.